Bom dia, colegas que estão aqui assistindo ao vivo pelo Instagram ou que estão assistindo a reprise pelo Instagram, a reprise pelo YouTube. Sejam bem-vindos. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, por favor. Enviem para alguns amiguinhos aqui com esse aviãozinho, tá? É a forma que a gente tem de estar passando para outros colegas o que está acontecendo aqui. Então sejam muitíssimo bem-vindos. Nós estamos no nosso D22 da quarentena produtiva. E o que é isso, né? São encontros diários que nós temos feito, onde a gente fala basicamente sobre consultório e gestão de consultório, né? Então, a cada dia a gente traz um tema diferente. E hoje a gente vai falar sobre depreciação de equipamentos. Bom dia, Ana Paula. Na verdade, foram vocês até quem pediram esse tema, tá? E eu estou aqui para trazer temas exatamente pedidos por vocês, porque são temas que eu sei que, enfim, naturalmente vão ter mais valor, mais importância. Então, conto com a colaboração de cada um de vocês para divulgar o nosso conteúdo para amiguinhos, para que mais e mais pessoas saibam do que está acontecendo e participem da quarentena, e sugiram temas, porque dessa forma a gente vai estar fazendo encontros cada vez mais produtivos realmente. Bom dia, Carmen! Então vamos falar, né, enfim, do assunto que foi solicitado, né, que é depreciação de equipamentos. Por que é importante, primeira coisa, a gente saber calcular e ter a depreciação dos equipamentos que a gente faz uso? Porque a gente deve incluir isso no preço dos serviços que a gente oferece. Então, quais produtos, né, quais equipamentos sofrem depreciação? Tudo que você comprar e que em algum tempo ou se torne ocioso, ou se desgaste e você precisa trocar por um outro mais moderno. Então, equipamento de laser, equipamento de ultrassom micro e macro focado, máquina de MMP, quem faz microinfusão de medicamento. Então, qualquer um desses equipamentos, desde os de pequeno porte até os de maior porte do consultório, precisam ser quantificada, né? Precisa ser quantificada essa depreciação para que a gente consiga incluir no preço. Eu não sei se você já tem hábito de fazer isso. Então, assim, tem duas coisas importantes, né? Quando um equipamento não é seu e quando ele é alugado, fica muito mais fácil da gente calcular a taxa daquele equipamento, né, gente? Porque é basicamente você pegar... vamos dizer que você alugue um laser por... Vamos lá, R$800 e que você, nesse dia da locação, consiga tratar 10 pacientes. Basicamente, você vai fazer o quê? 800 dividido por 10, R$80. Então, a taxa de utilização desse equipamento para um tratamento é de R$80. E aí, você precisa usar esse valor para calcular o preço que você vai cobrar. Ok, isso é uma coisa. Só que quando você compra um equipamento, fazer esse cálculo fica mais difícil. E muitas vezes esse cálculo é esquecido na hora de você definir um preço. Porque você fala, agora a máquina é minha, então tudo bem. Só que você esquece que você comprou uma máquina hoje, tá moderna, tá ótima, te atende perfeitamente. Uma vez que você compra essa máquina, ela naturalmente já está sofrendo uma depreciação, uma desvalorização. A gente pode transportar isso pros automóveis, né? Pra gente ter uma noção. Você pode comprar um carro zero que tem um valor fechado. Quando você tira esse carro da concessionária, no primeiro dia de uso, esse carro ele já não vale mais o que você pagou, porque naturalmente ele está sofrendo um processo de desvalorização, de depreciação. Bom dia, Camila! Então, é claro que as máquinas, o que a gente vai levar em consideração para calcular a depreciação dessa máquina, né? A gente vai estimar de quanto tempo a gente vai querer ficar com essa máquina até trocar por uma mais moderna, ou então, por outro modelo. Algumas coisas precisam ser levadas em consideração. E aí eu vou dar exemplo aqui, mostrar como que é esse cálculo, para vocês entenderem, e vou abrir para pergunta caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa mais específica, tá? Então, olha só, deixa eu virar aqui a tela, que aí eu viro pro computador e fica tudo mais fácil. No computador não, hoje vai ser no caderninho. Olha só, pra gente calcular a depreciação, vamos lá, depreciação. A gente precisa saber o valor daquele equipamento novo
a gente vai diminuir desse valor novo o valor residual desse equipamento e a gente vai dividir isso pelo número de tempo, né? Os anos que a gente vai ficar com essa máquina. Exemplos simples para facilitar, tá? Você foi comprar uma plataforma de laser e o valor do novo dessa plataforma foi de R$200 mil, tá? E você sabe que se você fosse, assim, você espera ficar com essa máquina 3 anos, tá? E que ao fim de 3 anos, essa máquina vai ter sofrido uma baita depreciação e você vai conseguir R$70 mil nela. Geralmente, quando você troca uma máquina, pega uma mais moderna, você consegue até fazer essa troca com a própria empresa que você adquiriu o equipamento, tá? Então, nesse caso aqui, eu tô estimando valores, né? Então, ao longo de 3 anos, você imagina que ela vai sofrer uma depreciação dessa monta aqui e que você vai conseguir R$70 mil no retorno dela. Então, o valor do novo menos o valor do resíduo ficam quanto? 130 mil, tá? Agora, o N aqui. É muito comum em cálculos de depreciação as pessoas colocarem um número de anos, que nesse caso seria 3 anos. E aí divide isso daqui por 3. Pra gente, isso vai falar muito pouco se a gente dividir pelo número de anos. O que eu sugiro nesse caso aqui do N? Eu sugiro que você coloque o número... Gente, tá horrível a letra. Estimado de tratamentos feitos nesse período. Então, vai ficar 3 anos na sua mão, você vai estimar quantos tratamentos você pretende ou imagina que você vai fazer ao longo de 3 anos. Então, por exemplo, é um equipamento que eu vou fazer 10 pacientes por semana, tá? Se são 10 pacientes por semana, vão ser 40 pacientes no mês, ok? Se são 40 pacientes no mês, vão ser, se a gente for multiplicar por 12, nos meses do ano, são 480 pacientes por ano. Vou tirar essas coisinhas aqui. E ao longo de 3 anos, vão ser 24, 12, vão ser 1.440 pacientes. Nesse caso aqui, você teria que dividir esses 130 mil por R$1.440. 40 pacientes atendidos, desculpa. Esse valor aqui que você vai encontrar vai ser a taxa por pessoa, por tratamento que essa máquina vai estar sendo depreciada. E aí esse valor, ele precisa sim ser incluído no tratamento que você vai estar oferecendo, tá? Então, calcular a taxa de depreciação vai te dar uma orientada, porque, mérito seu que comprou, tá ficando embaçado. Mérito seu que comprou uma máquina, mas desde o momento que ela é sua, você tem que considerar que daqui a 2, 3, 4 anos, enfim, depende do tempo, você vai querer colocar uma nova no consultório, você vai querer acompanhar a tecnologia. Então, você vai ter que pensar isso quando você compra a máquina, porque esse desgaste dessa máquina tem que ser custeado pelos tratamentos que essa máquina vai estar fazendo. Então, por isso que esse valor da depreciação tem que ser incluído no preço final, tá? Tem alguns equipamentos que não tem valor residual. Então, por exemplo, a maquininha de MMP. Eu imagino que quem faz MMP, assim como eu, imagina que essa máquina vai ter uma certa meia-vida, né? Ela vai durar aí um tempo e depois disso ela vai virar sucata. Ninguém vai trocar uma maquininha de MMP por uma mais moderna e vai conseguir alguma coisa em troca, né? Muito difícil. Nesse caso, é só você não considerar valor residual, quando não tiver valor residual. Então, seria R$200 mil dividido pelo número de tratamentos que seriam feitos nesse período. Você não tem que fazer subtração nenhuma nesses casos, quando não tiver valor residual para esse equipamento, tá? Bom, basicamente, o cálculo da depreciação é isso. Não tem muito mistério e não tem muita variação, não, tá? Eu aconselho que quando você faça a aquisição de um equipamento, que você, junto com aquela indústria, né, com aquela empresa que já tem uma estimativa realmente de lançamentos, uma estimativa de necessidade de troca de equipamento, que você consiga estimar a duração disso.
Então, olha, ao longo de quanto tempo que você, enfim, orienta que eu me programe, isso tudo pode ser feito, mas tem que ser feito, gente. Não adianta você comprar a máquina e embutir, assim, na verdade não embutir, não embutir isso no preço. Você comprou a máquina, é mérito seu. Se você estivesse alugando, você não estaria pagando um fixo para estar usando essa máquina? Então, naturalmente, é importante que a gente considere isso no preço, tá? Bom, com base neste assunto, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram... Opa, virei aqui a tela. Alguma coisa em especial que vocês queiram perguntar? Foi um assunto que vocês pediram. Eu sei que é um tema curtinho, tá? Ontem foi denso pra caramba, a gente ficou aqui 1 hora falando. Hoje é mais curtinho. Nós estamos com menos espectadores hoje. Eu acho que todo mundo ficou acordado vendo Marília Mendonça, hein, gente? Tô sentindo isso. Eu fiquei, mas tô aqui, firme e forte. Rainha da Sofrência cantou aqui em casa até não sei que horas. Mas compromisso é compromisso. Então cá estou eu com vocês. Então agora estamos abertos para perguntas, meu povo. Estamos. Fernando também. Fernando também participou, né, Fernando? Bom, ao longo da semana continuaremos com a nossa quarentena. Amanhã, inclusive, a Camila também tava, né? Tá aqui a Nath também. Gente, todo mundo. Eu coloquei isso no Instagram, que a minha impressão é que o Brasil inteiro estava assistindo Marília Mendonça. Todo mundo que eu tava vendo na rede social tava lá com a Rainha da Sofrência. Enfim. Bom, não tem dúvidas de ninguém sobre depreciação? Então tudo bem. Assunto dado como igual colégio, né? Se não tem dúvida, encerro por aqui. A Cris falando. Voltou a trabalhar, Cris? Ela tá dizendo que voltou a atender na clínica semana passada. Aqui no Rio a gente ainda tá com restrição total. Aqui ainda tá fechado, sem previsão de retorno. Qual é a sua cidade, Cris? Onde você trabalha? Tempo médio para laser ultrassom. Quanto tempo você estima? 4 anos? Ana, no meu cálculo, quando eu fiz, eu estimei que seriam 3 anos, tá? Eu tinha feito a minha estimativa com 3 anos de duração. Seus equipamentos são só seus? Não, Camila, meus equipamentos não são só meus. Eu comprei em sociedade, tá? Que é uma alternativa muito bacana, gente. Eu já falei aqui também, inclusive, sobre isso outras vezes. Você comprar um equipamento sozinho é ótimo, né? Fica à tua disposição o tempo todo. Mas o tempo que ele tá no teu consultório, ele tá ocioso, ele não tá sendo usado, tá sendo um dinheiro parado. Então, ao menos que, ao meu ponto de vista, né, que você tenha um equipamento e que você tenha um profissional e uma demanda para utilizar ele muitas horas da semana, é mais vantajoso você comprar em sociedade. Por quê? Você compra com outras pessoas, você tem todos os custos divididos com essa pessoa, então seguro, manutenções, a própria compra do equipamento, e vai ficar um período no seu consultório. Então depende do número de sócios. Se você compra com 2, você e mais uma pessoa, vai ficar 15 dias na clínica de um e 15 na clínica do outro. Tanto o meu laser quanto o meu ultraformer são em sociedade com mais 3 colegas. Então as máquinas ficam no consultório comigo à minha disposição 1 semana do mês. E vale muitíssimo a pena. Muito mesmo. Camila que fez essa pergunta. A Cris tá falando, eu só vou conseguir ver essa live na hora do almoço. Poxa, Cris, que pena. Mas vai ficar salvo. Você pode deixar suas perguntas que depois eu venho, respondo, tá? Vai ser o maior prazer. Deixa eu ver aqui a Fabi falando. Você tem plataforma própria ou aluga? Você acha que tem que ter um número mínimo de pacientes de laser por mês para decidir investir no aparelho próprio? Tá. Vamos lá, Fabiane. Eu aluguei plataforma de laser por muito tempo. Na verdade, foi a primeira coisa que eu consegui girar no consultório. Então, eu lembro que eu alugava um Lightshear no início e eu fazia 12 horas de depilação. Aí depilava amiga, mãe de amiga, tia de amiga, enfim. Era o que movimentou meu consultório por muito tempo, naquele tempo inicial, né, que a gente tem pouco paciente. E aí, à medida que foi passando, eu fui alugando outras plataformas. E aí eu fui criando um grupo de pacientes que se interessavam por fazer. A gente vai realmente sentindo qual é a procura, né, dos nossos pacientes por esses tratamentos, a aceitação dos nossos pacientes, das nossas indicações por tratamentos a laser.
Então, eu recomendo, assim, que quem nunca usou um laser, nunca ofereceu isso para os seus pacientes, que você primeiro faça a locação do equipamento. Porque aí dessa forma você consegue sim perceber, sentir os seus pacientes. À medida que você for vendo que tem uma boa aceitação, que você consegue realmente converter para muitos pacientes, aí você deve considerar sim fazer a aquisição desse equipamento. Porque, gente, o que eu percebi alugando equipamento, né? E que me aborrecia muito. Você marca com, enfim, você aluga a máquina, aí fica um dia no seu consultório, só a máquina, né, ou só um turno. Aí você calcula os pacientes certinhos para você conseguir pagar a locação, conseguir ter um pouco de lucro, enfim, para valer a pena que você ofereça aquele serviço. E no dia, a máquina lá, você trabalhando, começa a faltar um paciente, faltam 2 pacientes, porque naquele dia choveu muito e a cidade parou, ou então porque aquela sua super paciente que ia depilar a virilha ficou menstruada e ficou constrangida de ir. Gente, acontece de tudo um pouco. E parece que só acontece no dia da locação do laser. Então, chega no final do dia, algumas vezes você vê que sobrou até pouco na forma de lucro, né? Você mal paga a plataforma alugada porque alguns pacientes faltaram, você ficou com horários ociosos. E é aquela coisa, quando você aluga, você tem a máquina hoje e se você alugar uma vez por mês, você vai ter a máquina de novo só mês que vem. Então aquele paciente que não conseguiu fazer hoje, ele não vai entrar com o faturamento desse mês. Você perdeu esse faturamento. Então só mês que vem que ele pode vir fazer se ele vier. Então, as vantagens de você ter a sua própria máquina é que se você fica uma semana, por exemplo, que é o meu caso, se o paciente realmente, né, se não foi conversa dele, desculpa, se ele realmente não pôde vir, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, hoje, poxa, ele tem ainda os outros dias da semana para se organizar e vir fazer aquele procedimento. E aí, nesses casos, eu sempre tento arrumar um horário posterior para que esse paciente faça o procedimento nessa semana. Tá? Porque foi como eu falei, se ele não fizer, naquele mês o seu faturamento que poderia incluir aquele gasto desse paciente não vai existir. Então, naturalmente, o faturamento vai ser menor, enfim, eu tento não perder esses tratamentos. Então, se realmente o paciente teve algum problema, alguma intercorrência que não pôde comparecer no consultório, a gente tenta remanejar para aquela semana ainda, caso o paciente queira, né? Só que, e outra, gente, eu sei que quando a gente tá prestes, assim, na dúvida de comprar ou não laser, bate muito medo, assim, caramba, e será que eu vou dar conta de pagar? Será que os pacientes realmente vão fazer? Quando você compra em parceria com outras pessoas, né, em sociedade, a parcela mensal que fica pra você, ao menos que você compre à vista, né, você pode se organizar assim e comprar à vista, mas tem formas de pagamento que são sem juros em algumas tantas vezes. Os 2 equipamentos que eu comprei foram dessa forma, parcelados, e a parcela fica bem pequena quando você compra em sociedade. Então, infinitamente menor do que, por exemplo, se eu fosse alugar o laser 5 dias na semana, entendeu? Então, depois que você tem um certo número de pacientes, você percebe que seus pacientes aceitam muito aquela tecnologia, que gostam, vale a pena sim você pensar nesse investimento, tá? Você mora em Vila Velha, Cris, entendi. Poucos pacientes espaçando só em doenças, tá? No Rio, assim, ainda tá muito fechado, muito restrito. Parece que agora as pessoas estão tendo realmente ciência e consciência, né? De ficar em casa. Então agora a gente tá vendo, assim, as ruas mais vazias. Eu tenho ficado intocadinha em casa, trabalhado de casa mesmo. E é isso, né? Vamos ver o tempo que isso vai durar aqui, pelo menos. Eu acho que a cada estado, cada cidade vai ter uma liberação diferenciada, porque a distribuição dos casos estão muito variados, né? Deixa eu ver mais o que vocês perguntaram aqui. Eu tenho físio ou esteticista que trabalha na sua clínica? Tenho sim, Isabelle, tenho esteticista, tá? Tem um esteticista que trabalha com a gente, mas a parte de tecnologias, de equipamentos, não é feita por ela, tá? Quem faz essa parte ainda sou eu. Ali, como você calcula o custo desses pacientes que faltam no dia do laser? Você esse valor do seu preço? Você o quê? Não entendi, Lia. Como que eu calculo? Então, esses pacientes faltosos são um problema, né? Porque essa falta, ela acontece de forma surpreendente. Você não programa que esses pacientes vão faltar.
Então, o que pode ser feito é você considerar aí 20, 30% de falta, tá? Então, você sabe o seguinte, aluguei um laser por R$800 para facilitar, né? Por R$1.000 para atender 10 pacientes. Só que eu sei que, como pode haver faltas, eu vou desconsiderar 30% desses pacientes. Então, eu vou considerar para calcular meu preço que desses 10, 7 vão vir. Então, ao invés de você pegar e dividir R$1.000 por 10, você pega o R$1.000 e divide por 7. Porque aí, naturalmente, você já está embutindo, considerando que uma média de 30% de pacientes vai faltar. Que seria uma média razoável, aceitável. Mais que isso, foi algum dia bem atípico, tá? A gente não espera que mais do que 30% dos pacientes faltem, tá? Não sei se te respondeu, Lia, porque no finalzinho eu fiquei um pouco na dúvida. Qualquer coisa você manda de novo, tá? Você não sente que os pacientes estão ficando menos animados com os fracionados? Temos Erbium e cada vez menos usamos. Ana, não acho isso na minha realidade, tá? Eu gosto muito do Erbium. Eu faço em mim, eu não, né? O Cláudio faz muito em mim o Erbium. E uma coisa que eu percebo muito é que quanto mais a gente faz um procedimento, uma tecnologia, mais os seus pacientes gostam de fazer aquela tecnologia. Então, tenta isso, tá? Tenta isso como uma estratégia mesmo. Você tem o laser, você quer fazer rodar, você quer fazer acontecer. Então, tente divulgar você fazendo, mostrando, divulgar você fazendo o que eu falo, dizer que você fez, não mostrando você fazer, não isso, mas mostrando que você realizou o procedimento, como que é o pós-procedimento, que isso é uma dúvida muito comum das pessoas. Mas essa diminuição da procura, da aceitação, eu não tenho percebido não, Ana. Mas como eu falei, né, é uma realidade dos pacientes. A Kátia falando que tem lipocavitação e radiofrequência, comprou sozinha. Seria uma boa alugar? Ou melhor deixar parado e ver estratégias para ter mais procura? Kátia, no momento que eu não sei se você tem seguro da sua máquina, né? Então você tem que considerar algumas coisas quando você vai optar por alugar. Eu acho uma boa opção para que você consiga fazer faturamento em cima desse laser que está parado. Quando você tem uma plataforma que está subutilizada, é dinheiro que está ali paradinho que podia estar produzindo para você. Então você já investiu nessa tecnologia. Se existir, primeiro, procura na sua região pela locação dessas máquinas, eu acredito que vale a pena sim você considerar locar elas. Só que outro detalhe, você precisa ter seguro das suas máquinas. Uma coisa é você ter o seu equipamento preso no seu consultório e nada, ele não sai do consultório, ele fica ali e você opte por não ter seguro dele. Razoável. No momento que você transporta a máquina de um lado para o outro, você tem que ter seguro. Então você tem que considerar esse gasto novo, eu não sei se você já tem esse gasto, e o transporte da máquina. Quem vai fazer esse transporte? Aonde você mora? Tem alguém, enfim, que faça esse leve trás? Aqui no Rio tem. Por isso que isso também facilita a gente ter sociedade de laser. Porque tem uma pessoa que só faz isso. Então ele sabe que tal dia ele pega na minha clínica e leva para a clínica do meu sócio, no outro dia ele pega do sócio e leva para outro sócio e assim vai, entendeu? Geralmente são máquinas que não são transportadas no carro, não tem como você colocar na mala do seu carro e levar, né? Então tem que considerar só essas coisas. Mas se houver estrutura para locação, eu acho uma excelente opção, tá? Para que você consiga explorar um pouco mais essa máquina. Camila, qual a plataforma de laser que eu tenho? Camila, a gente comprou o Etéria. A gente comprou o Etéria com as ponteiras de luz pulsada, o Acroma, o Erbium fracionado e o ND-YAG. Então, são o Long Pulse, né? São as 4 ponteiras que a gente adquiriu, tá? Ana Paula, você coloca as ponteiras na depreciação também? Por exemplo, LIP, fracionado, número de disparos. Isso. Quando você tem disparos, Ana, então a gente calculou a depreciação da máquina. A depreciação da máquina é uma coisa e o número de disparos é outra. Então a gente acrescenta assim o número de disparos na hora de definir o preço, tá? Muitas vezes a média, né? Uma estimativa de quantos disparos você vai usar, porque a gente sabe que luz pulsada num rosto gasta um número X de disparos e no outro paciente vai gastar de repente 2X. Mas você vai fazer uma estimativa porque também não dá pra você definir preço. Olhou pra cara do paciente, você vai cobrar tanto. Você acaba tendo que ter uma planilha pra isso, né? Uma tabela de preços. Então a gente inclui o número de disparos sim, tá? Tanto pro laser quanto pro ultraforme.
tá? Tem o Ethereum também. É uma plataforma muito boa, né? Muito completa, muito segura para o paciente. Então, foi um excelente investimento que a gente fez. A Kátia, entendi. Muito obrigada. Não tenho seguro. Vou ver sobre isso. Exatamente, porque aí você vai ter que ver se colocar seguro nas suas máquinas. Aí você vai ter que ir pro papel mesmo, entendeu? Ah, quanto que vai me custar o seguro anualmente? Quanto que vai me custar cada ida e vinda desse transporte dessa máquina? E quanto que a pessoa que vai estar me alugando, qual a média, né, do preço da minha cidade de locação? Será que isso vai estar sendo compensado? Porque também, se for para você trocar 6 por meia dúzia, não vale a pena. Porque aí você tá, quanto mais utilização, mais depreciação do equipamento. Então, você tem que saber se realmente vai estar valendo a pena. Vai pra matemática, entendeu? Faz cálculo, porque nessas horas é a melhor forma que a gente tem de saber se é uma boa ação a fazer ou não, tá? Como calcular a depreciação da plataforma sem as ponteiras? Liana, eu mostrei aqui no início, você estava aqui desde o iniciozinho do vídeo? Porque eu mostrei bem aqui, ó, com uma formulazinha que a gente... Eu não vou falar dela novamente, porque assim, foi, sei lá, são 10 minutos de explicação, mas a gente fez isso logo no início. Você tá todo diazinho aqui, então, poxa vida, eu queria até te explicar de novo, mas senão a gente vai, enfim, retomar muita coisa do que a gente já falou, tá? Basicamente, depreciação é o valor da plataforma nova menos o valor que você vai depois conseguir de retorno na hora de uma possível troca, entendeu? E aí, dessa diferença, né, do novo, menos esse valor residual que a gente chama, você vai precisar dividir isso pelo número de procedimentos que você estima fazer com essa máquina ao longo do tempo, para você ter a noção de quanto que a depreciação vai estar acontecendo para cada tratamento realizado, tá? Eu vou deixar salvo aqui também pelo Instagram, só que aqui no Instagram fica só 24 horas, né? Foi bem no iniciozinho do vídeo, já comecei falando do cálculo, tá, Liana? Lia, preciso me chamar Lia de Liana. Tem uma paciente queridíssima chamada Liana, acho que é por isso. Bom, gente, assim a gente termina de falar de depreciação, tá? Foi bem bacana as perguntas que vocês fizeram, que dessa forma a gente consegue trocar bem mais, né? Volto a dizer, estamos na quarentena produtiva. Diariamente, às 8 horas, nos encontramos para falar de assuntos relacionados à gestão de consultório, administração de clínica, assuntos, na maioria das vezes, pedidos por vocês, que são necessidades que vocês acabam tendo. Enfim, a gente vem aqui e conversa. Peço que vocês indiquem essas lives, esse conteúdo que é totalmente gratuito, que a gente está aqui fazendo essa troca para outros colegas, para que realmente a nossa live cresça, para que a nossa troca cresça. Quanto mais colegas estiverem aqui, mais dúvidas vão ter, mais perguntas vão fazer, mais coisa tem para responder, e assim a gente vai crescendo juntos, tá? Então, conto com vocês amanhã, mais uma vez, às 8 horas. Deixem suas sugestões de temas para que a gente fale nos próximos dias, tá? Um beijo para vocês. Hoje é quinta, já ficou até perdida. Excelente quinta-feira para todos vocês, tá? Até amanhã, então. Um super beijo.